reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Pensando o que é isso, né? E por não conhecer a fundo o significado da palavra, a gente acaba achando que não participa da bioética e a gente acaba pensando que não conhece nada sobre ela, quando na verdade ela está no nosso dia a dia. Está no nosso dia a dia, né? Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse tema, não numa perspectiva muito voltada para formação diretamente, mas uma partilha da palavra de Deus, que vem da palavra de Deus, surge da palavra de Deus, para que nós possamos meditar um pouco sobre o valor da vida. Por quê? Porque estamos vivendo essa semana exatamente como Semana da Vida. Ontem foi o dia do nascituro, né? O que é o nascituro? O nascituro é toda criança que está para nascer e que muitas vezes desejam ceifar a sua vida, né? Desejam ceifar a sua vida. Então, se você trouxe a Bíblia, eu queria que você pudesse abrir aí no livro do Gênesis, capítulo 1, o versículo é o versículo 26 e o 27. Versículo 26 e 27 do primeiro capítulo do Gênesis. Amém? Diz assim o texto para nós: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus Ele o criou. Homem e mulher Ele os criou. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, meditar sobre a vida, sobre o valor da vida, é voltar no tempo e ir além do tempo. É sair desse mundo temporal que nós conhecemos e entrarmos na eternidade. É irmos além do tempo. É voltarmos aonde somente havia a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, três pessoas distintas, mas um só Deus. E nós podemos, contemplando no mistério da Santíssima Trindade, ver que Deus, mesmo sendo um só Deus, não é sozinho, é uma comunidade. E a igreja define a Santíssima Trindade como comunidade de amor. Comunidade de amor, aonde o Pai, amando o Filho, o gera na eternidade. O Filho amando o Pai, e esse amor do Filho para com o Pai e do Pai para com o Filho tem nome: Espírito Santo. E essas três pessoas que formam um só Deus, eu vou usar uma expressão, mas que não é muito adequada, né, a respeito da Trindade e a respeito de Deus, mas para que nós possamos compreender, esse Deus transbordando em si mesmo não suportou, a expressão é essa, não suportou manter o amor somente no seu ser.
Quando eu digo, a expressão é essa que não é muito adequada, é esse não suportou, porque Deus é todo poderoso. Mas para que nós possamos compreender, é como que um copo de água que transborda. A Santíssima Trindade transbordou o amor. E transbordando o amor, Ele desejou criar. Ele desejou criar e criou tudo com amor, por amor e para manifestar o seu amor. A gente está aqui com o SCC, né? Pastoral da Família também, não, o SCC. Então, a família, para quem é pai, né? Para quem é mãe, quando você fica sabendo que você está gestante e o pai ali acompanha tudo, o que é que você faz logo? Você começa a pensar no enxoval. Então Deus, quando pensou em nos criar, Ele pensou em fazer um enxoval para nos colocar com tudo aquilo que nós necessitamos. E esse primeiro capítulo do Gênesis diz: no princípio Deus criou os céus e a terra, e Deus viu que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre as águas, dando ordem a todas as coisas. E depois Deus vai criando, e Deus vai criando os luzeiros, a lua, o sol, as estrelas, os planetas, né? Tudo Deus cria. E Deus cria tudo isso como que fazendo um enxoval, para no final concluir com a obra-prima de suas mãos. O que nós acabamos de ler, versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como a nossa semelhança. E está aqui o valor da vida. O valor da vida está exatamente aqui, está contido aqui, nesse ponto, nesse aspecto, e que é inviolável. Somos imagem e semelhança de Deus. Somos imagem e semelhança do Deus vivo. Somos imagem e semelhança do Deus que nos criou. O Catecismo da Igreja, no número 1 do Catecismo da Igreja, diz assim: Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio, ou seja, uma vontade, um querer de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Nós fomos criados, irmãos, para participarmos da vida de Deus, para participarmos da bem-aventurança do céu. Foi para isso que fomos criados. E o Catecismo continua dizendo: e eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem. É por isso que Deus, desde sempre e em todo lugar, em todo momento, em toda hora, em todo instante, está perto de nós. Ele não é um Deus de longe. Ele não é um Deus que está, como diz o Deuteronômio, lá acima do céu, para que alguém diga: como nós iremos até o Senhor se Ele está lá em cima no céu? O Deuteronômio diz assim: Ele não está além dos mares, para que nós possamos dizer: quem irá além dos mares para trazer Deus para nós? E Ele diz: mas Ele está muito perto de ti, Ele está em tua boca e em teu coração. Deus está conosco em todo momento, e Jesus nos prometeu, Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. E Ele está conosco para quê? Para que Jesus está conosco? O Catecismo diz: para nos chamar, para nos ajudar, para nos procurar, para fazer conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. É para isso que Jesus está conosco, para nos chamar, para nos amar, para cuidar de cada um de nós e para nos dizer: olha,
ama-me. Nós cantamos aqui no início: amar-te mais do que a mim mesmo, amar-te mais do que tudo que há aqui. E é exatamente por isso, e o Catecismo da Igreja continua dizendo, ele faz tudo isso para nos convidar, e para convidar todos os homens dispersos pelo pecado, para a unidade de sua igreja. Faz isto por meio do seu Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. O sentido da vida e o valor da vida está aqui, em sermos participantes da vida de Deus, em sermos participantes da bem-aventurança da Trindade. Disse Jesus: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Meus amados irmãos, por ocasião da pandemia que nós estamos vivendo e que ainda não acabou, nós podemos enxergar e podemos ainda enxergar, nós vimos e ainda podemos enxergar a ausência da bioética. Quando nós podemos olhar as emissoras de televisão transmitindo para nós as notícias de corrupção, a negligência com a vida, pessoas que fizeram compras superfaturadas de aparelhos respiratórios, que era para salvar a vida, e muitos não chegaram nem aos hospitais. Médicos que lutaram, fizeram de tudo para viver, e não somente viver, mas para salvar vidas. E nós vimos a corrupção, a negligência. Eu não sei se alguém aqui pode até não concordar com o que eu estou dizendo, mas a negligência deste governo, o governo qual, de livre e espontânea vontade, eu dei meu voto, mas quando eu vi aquele presidente dizer que era um resfriadinho, que era uma gripezinha, que morreu tantas e tantas pessoas, e ele falar nitidamente: eu sou Messias, mas eu não faço milagre, morreu não sei quantos, e daí eu vou fazer o que? Eu não sou coveiro. Nós podemos ver nitidamente que o valor da vida para aqueles que nos governam não vale nada. Basta darmos uma olhada dentro do nosso município, dentro da nossa cidade. Tudo aquilo que é contrário à promoção da vida, à promoção da dignidade da pessoa humana, tudo aquilo que nós podemos enxergar aí, a ausência de medicamentos nos postos médicos, tudo que nós podemos enxergar de pessoas que estão na sarjeta, vivendo na miséria, sem saneamento básico, sem água potável, pessoas que não tiveram condições e não foi dado condições para se protegerem dessa doença. Isso tudo, meus irmãos, é a ausência da bioética, é a ausência do valor da vida, é a ausência. E o Catecismo da Igreja diz no capítulo número 27 que todo ser humano tem um desejo de Deus. E tem esse desejo de Deus por quê? Porque Deus nos criou. E dentro de nós existe um desejo, uma saudade do céu. Nós nunca fomos ao céu, mas existe dentro de nós uma saudade do céu. E essa saudade do céu é provocada em nós porque o Deus da vida, Pai, Filho e Espírito Santo, por ocasião do batismo, habita dentro de nós. E o Espírito Santo que habita dentro de nós clama: Abba, Pai, meu Pai. E é exatamente aí aonde nós podemos ver que Deus quer para nós vida e vida em abundância. Mas existem os inimigos da vida, existem aqueles que desejam a morte. O livro da sabedoria, no capítulo 2, versículo 23 e 24, diz assim: Deus criou o homem para a incorruptibilidade. E aqui a incorruptibilidade física e moral.
Deus nos criou para sermos incorruptos, fisicamente e também moralmente, e o fez imagem de sua própria natureza. Cícero dizia: quando eu olho para você, eu tenho que ver Jesus. Se eu não ver Jesus, eu jamais colocarei em prática a bioética. Por quê? Porque você para mim não terá valor. Jesus disse assim: olha, eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E Jesus diz: não há prova maior de amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Só que existe um que deseja a morte, e Jesus disse que ele é homicida desde o princípio. Veja, versículo 24 de Sabedoria, capítulo 2: foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Então foi por inveja. A morte não é projeto de Deus. O projeto de Deus para o ser humano é vida, e vida em abundância. Educação, saúde, emprego, moradia digna, isso tudo está dentro da doutrina social da igreja. Mas o mundo e a igreja está tão impregnado de um pensamento contrário à vontade de Deus, que até agora há pouco, quando o Papa Francisco pediu para que os católicos da América Latina, principalmente aqui a América do Sul toda, os países, se eu não me engano são 8 países que têm território amazônico, o Papa Francisco pediu: católicos, preservem a Amazônia. Sabe o que foi que disseram com o Papa? Que o Papa era comunista, simplesmente porque ele pediu que os católicos preservassem a Amazônia. Quando nós vemos o Brasil passando por essas queimadas que estão passando, toda a vida em vários lugares, a vida vegetal e a vida animal, rios também sofrendo, sendo destruídos, isso tudo é ausência da ética, e não somente da ética, mas da bioética. É a ausência do zelo pela vida. É a ausência pelo zelo da vida. Medir o valor da vida segundo nossa ética particular e não segundo a ética de Deus, isso se chama preconceito, egoísmo, vaidade, prepotência. Tem uma passagem bíblica para a gente terminar, que está no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. E eu queria que vocês tivessem paciência e escutassem com atenção esse texto. Diz assim: e cada um voltou para a sua casa. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Então Jesus, antes que amanhecesse o dia, Jesus já estava no templo, e as multidões o procuravam, e ele as ensinava. E veja o que diz: os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e colocam-na no meio, dizendo-lhe: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei de Moisés, ou melhor, na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, o que dizes? Então veja, trouxeram a mulher e disseram: a lei manda matar. E o Senhor, o que é que o Senhor diz a respeito? E veja
Veja o versículo, eu parei no versículo 6, né? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíam um por um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. Disse então Jesus: nem eu te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Então, meus amados irmãos, vai existir sempre pessoas que, mediante a sua ética, a sua maneira de ver o mundo, vai querer impor limite até para a vida do outro. Isso aconteceu em inúmeras civilizações. Na antiga Roma, os nobres e os plebeus tinham permissão para sacrificar os filhos que nasciam com alguma deficiência. Então veja, já lá no Império Romano, antigo Império Romano, era permitido, era lei, tanto rico como pobre, sacrificar o filho ou a filha que nascesse com deficiência. Isso tudo é projeto de Satanás, isso tudo é plano do diabo. Por quê? Porque não é projeto de Deus a morte. O livro da sabedoria diz, Sabedoria 2:24, foi por inveja de Satanás que a morte entrou no mundo, e experimenta a morte todos aqueles que lhe pertencem. Veja, Roma fazia isso. Em Esparta, outra civilização, né, os espartanos, em Esparta, os bebês que tinham alguma deficiência, ou outra pessoa que adquirisse deficiência, alguém sofreu um amputamento, alguma coisa, uma enfermidade que lhe deixou deficiente, em Esparta era permitido pegar essa criança que nasceu deficiente, ou essa pessoa que por alguma doença ficou deficiente, como a gente vê em inúmeros casos no Brasil e no mundo, de pessoas que têm doenças que vai paralisando e aquela pessoa fica deficiente. Era permitido pegar essa pessoa, levar para o alto mar e jogá-la no mar, ou jogar de um precipício abaixo. Isto é, cultura da morte, que em toda a época da história humana existia e existe até hoje. Agora, porém, já em Atenas, Aristóteles faz com que os deficientes sejam amparados e protegidos pela sociedade. Então, lá em Atenas já começa a surgir, né, com certeza, projeto de Deus, porque a filosofia grega, praticamente quase tudo da filosofia grega, o cristianismo aproveitou, porque tinha muita coisa que era a vontade de Deus, como por exemplo, o desejo de preservar a vida humana, o desejo de dar àquele mais vulnerável a dignidade de pessoa humana. Agora, porém, existem inúmeros casos, existem inúmeras situações e pessoas ao longo da história que vão querendo tomar o lugar de Deus, que vão querendo assumir o lugar de Deus. Existe um exemplo que é de um filme
não sei se vocês assistiram, mas se vocês depois quiserem assistir, vale muito a pena, um filme chamado O Menino do Pijama Listrado. Quem já assistiu esse filme, levanta a mão. O Menino do Pijama Listrado. Alguém já assistiu esse filme, sim ou não? Ninguém assistiu? Então fica aí como tarefinha de casa para você assistir. O Menino do Pijama Listrado. Eu vou dar alguns spoilers aqui, né? Porque eu vou falar a respeito do exemplo que eu tomei aqui. Por exemplo, o menino Bruno era filho de um oficial nazista que foi promovido a diretor de um campo de concentração nazista. E esse menino era um garotinho ali por volta dos 10 anos de idade. E ele, da janela da casa grande que o pai morava, ele começa a olhar para fora da janela. Ou seja, ele saiu do mundo dele. Ele começa a olhar para fora da janela. E ele vê outro menininho que está além da cerca, com a cabecinha raspada e um pijama listrado, né? Shimuel, se eu não me engano é o nome do menino, é assim que se pronuncia, Shimuel. Esse menininho era um menininho judeu que estava ali no campo de concentração. E o filho do diretor do campo de concentração nazista começa a fazer uma amizade com um pequeno judeu que ali no nazismo era perseguido e eram mortos nos campos de concentração. Aquele menino fez a amizade com o judeu, né, o menino Bruno, com o Shimuel, fizeram a amizade, e nessa amizade, o filho, ou melhor, o pai do menino judeu, sumiu, ele desapareceu do mapa, e aquele menininho convidou o amigo Bruno, que era pai do oficial, né, pai do líder lá nazista, que era filho do líder nazista, a procurar o seu pai. E quando ele vai procurar o pai, ele não podia entrar dentro como é que eu posso dizer, meu Deus, esqueci o nome agora, da área onde o menino estava preso, né? Aí o que foi que ele fez? Ele tirou suas vestes e vestiu um pijama listrado também. O que aconteceu? Aquele menino entrou dentro da área que não podia, exatamente no momento que a sirene toca, e quando a sirene tocou, todos que estavam ali, judeus, estavam vestidos do pequeno ao grande, com o pijama listrado, foram levados para uma câmara de gás. E aquele menininho, Bruno, que era filho do oficial nazista, também foi levado e não foi reconhecido, porque estava vestido com a mesma aparência. E ele morreu dentro da câmara de gás, junto com inúmeros meninos, homens e mulheres também, né? E morreu por quê? Porque alguém, achando-se maior do que Deus, achando-se superior a Deus, achou que poderia decidir quem iria viver e quem não iria viver. E o mesmo acontece hoje. Pessoas com ideologia, o comunismo, o socialismo, o nazismo e tantos outros ismos, feminismo, acham que são Deus e que podem matar. E a Igreja Católica diz que a dignidade da pessoa humana é inviolável e deve ser defendida desde o momento da concepção até a sua morte natural. E a Igreja proíbe também, sabe o que? A eutanásia. O pessoal mais antigo aí deve lembrar, Família Dinossauro. Quem lembra aí da Família Dinossauro? Levanta a mão. Alguém assistiu Família Dinossauro? A Família Dinossauro tinha um costume que quando a pessoa ficava idoso, velhinho, entre aspas, na ideologia que o mundo hoje capitalista também coloca, ou seja, não tinha mais serventia, era inútil. O que é que se fazia? Pegava na cadeirinha de roda aquele idoso, levava até o precipício, toda a família se despedia dele e jogava ele de cadeira de roda embaixo. A mesma coisa, a mesma cultura ainda continua hoje. É por isso que a igreja é contra a eutanásia, não vai aprovar nunca. A igreja é contra o aborto, matar o inocente
antes de nascer, e a igreja também é contra a eutanásia, matar o inocente porque se torna criança de novo antes da hora. E Jesus disse: quem de vós, se preocupando com a vossa vida, pode acrescentar ou diminuir um dia nela? Somente Deus pode fazer isso, meus irmãos. Somente Deus, somente Deus e mais ninguém. Os homens de longe, os homens de hoje, do propósito, os homens longe do propósito de Deus, querem dizer quem vive e quem morre. Os homens longe do propósito de Deus querem dizer quem vive e quem morre. E eu quero dizer algo aqui, e eu gostaria que você pudesse prestar bastante atenção no que eu vou dizer. Tem alguém aqui que não é católico? Quem não é católico aqui? Quem é católico, levante a mão. Levante a mão quem é católico, com fé. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se você levantou a mão assumindo que você é católico, você, a partir desse momento que você diz eu sou católico, você perdeu todo o seu direito de se levantar e de julgar a igreja, como aconteceu no caso dessa menina de 10 anos de idade que estava grávida e que foi dado inúmeras possibilidades para salvar as duas vidas, e mesmo assim católicos, entre aspas, saíram nas redes sociais se levantando, criticando e julgando a igreja. Se você se levanta para julgar a igreja, você está com o espírito, sabe qual o espírito? Espírito de Satanás. Porque Satanás foi ele que quis ser igual a Deus. Ele diz no livro do profeta Isaías e do profeta Ezequiel: eis que eu subirei ao mais alto dos céus e colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. E Jesus diz que viu Satanás cair do céu como um relâmpago, exatamente porque o livro de Ezequiel diz: foi exatamente por isso, ó estrela d'alva, dizendo com ele, com Satanás, a vaidade, o orgulho penetrou no teu coração, e exatamente por isso tu fosses precipitado, exatamente por isso. Então, meu irmão, minha irmã, se você é católico, seja católico por inteiro. Ah, eu sou católico, mas eu não gosto de procissão. Você não é católico, você já deixou de ser católico. Ah, eu sou católico, mas eu não concordo com isso. Ah, eu sou católico, mas eu não concordo com aquilo. Você já deixou de ser católico. A fé católica é a fé de João Batista, que diz que eu diminua para que ele cresça. A fé católica é a fé que escuta a igreja, mesmo sem entender, fecha a boca e vai rezar. Eu não admito ninguém da igreja católica que diga que é católico chegar diante de mim e falar mal da igreja. Você pode até comentar o defeito de alguém, de um padre que pecou, aí é com você. Você pode comentar o meu pecado, porque eu sou miserável mesmo. Essa bioética aqui falta muito na minha vida. A gente pode até comentar algum erro de um filho da igreja, mas da igreja, que é santa, unicamente santa. Não existe essa história de dizer que a igreja é santa e pecadora. A igreja é santa no seu fundador, porque foi lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, e é santa, indiscutivelmente santa. Agora eu e você, que somos filhos rebeldes, somos pecadores, porque nós fazemos aquilo que a igreja não ensina a fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e que nós possamos fazer da bioética mais presente na nossa vida, em nome de Jesus. E as eleições agora é uma oportunidade para isso, viu, meu irmão?
Ave Maria,